Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, nós vamos continuar falando nossas aulas aí sobre o campo. Então pessoal, dentro de instantes nós vamos começar. Bom pessoal, então é o seguinte, né? Então nas aulas anteriores a gente vem falando aí sobre o meio agrário no Brasil. Hoje eu vou falar para vocês sobre um debate que acontece sobre esse meio agrário, porque já houve um debate importante aí no século XX, na verdade existe até hoje no meio da academia, né, na universidade, sobre a natureza, né, as características do campo no Brasil, né, das relações sociais, os sistemas aí que existem no campo brasileiro. Bom, pessoal, vou falar para vocês aqui de um debate que aconteceu no século XX, que ainda tem influências em muitos escritos até hoje, que é o seguinte: houve feudalismo no Brasil? Então esse é um debate muito importante aí para compreender quais são as relações no campo no Brasil, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Quem mais levantou essa hipótese aqui no Brasil aí no século XX, né? Nas primeiras décadas? Que na época um pensador do PCB, né? Era um militante do PCB chamado Otávio Brandão, tá? Então, Otávio Brandão, ele foi um militante que atuou aí bastante nos anos 20, início dos anos 30, né? Depois ele sofreu uma série de perseguições, né? Foi preso muitas vezes, mas ele tinha escritos, né, falando sobre o campo no Brasil. Então, qual a hipótese que ele vai levantar, pessoal? Então, Otávio Brandão vai levantar uma hipótese que é o seguinte: de que o Brasil tinha feudalismo, né? Como? Né? Se a gente for lembrar, o feudalismo é aquele regime lá da Idade Média, onde você tinha ali as relações entre senhores feudais e servos, e aí isso predominava no campo, né? Então, na Europa Ocidental principalmente, então tinha ali as obrigações dos servos de terem que pagar tributos para os senhores feudais. Enfim, ele vai dizer que isso existiu no Brasil, né? Uma forma de relação aí que poderia ser chamada de feudal. Então, quando, por exemplo, ele falava, né, lá na década de 20 sobre a questão que havia no Brasil, que era o conflito entre agrarismo e industrialismo, que o agrarismo predomina no Brasil, que existiam poucas forças com potencial de industrialização, né? Então tinha uma parte da elite que tinha ali uma característica que poderia levá-la à industrialização do Brasil, uma outra parte era agrária. Então esse conflito é que ele vai enfatizar. Ele vai dizer que essa parte agrária era tributária do feudalismo, ou seja, era ali fruto de uma espécie de feudalismo que poderia haver no Brasil. Que tipo de relações que ele vai dizer que eram feudais no Brasil? Então ele dizia, por exemplo, que aquelas relações que eu expliquei lá em outras aulas, sobre os meeiros, né, os terceiros, eram as relações feudais que haviam no Brasil, tá? Então, outros autores depois vão enfatizar esse argumento também, tá? Então, vamos dizer, por exemplo, que quando Portugal veio para o Brasil e trouxe ali as suas relações sociais, né, trouxe parte delas, né, então ia trazer, por exemplo, lá os chamados homens de qualidades, né, que eram pessoas que iam ali dominar o poder, né, principalmente nas câmaras municipais. Enfim, iam ser pessoas consideradas ali fidalgos. Então, esses homens, né, iam trazer ali o resquício do que havia de feudalismo em Portugal, né, e trouxeram para o Brasil. Então, vai ser uma interpretação que vai fazer escola no século XX, vários autores vão falar disso. Essa suposição dele, né, vai ser uma suposição que vai ser compartilhada por outras pessoas. Então, por exemplo, a Internacional Comunista, na época, vai dizer que nos países da América Latina, da África e na Ásia, predominava essa questão de resquícios feudais ainda, porque eles acreditavam ali, eles falavam a questão da convivência entre vários sistemas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem o capitalismo desenvolvido em países da Europa, nos Estados Unidos, você tem os demais continentes dominados por relações mais atrasadas, né? Então, essa aí vai ser a ligação do Otávio Brandão com o resto aí das explicações que aconteciam na época. Só que vão haver divergências, tá? Já nos anos 30. Nos anos 30 vai surgir um importante pensamento de contestação a essa ideia de que havia feudalismo no Brasil, que vai partir do Caio Prado Júnior. Foi um importante pensador brasileiro aí do século XX. Então, o Caio Prado Júnior, pessoal, que fez carreira aí na universidade, né, ele ia ficar aí sendo reconhecido como um dos maiores intelectuais do Brasil no século XX. O que acontece, pessoal, é que já nos anos 30 ele discorda dessa tese aí de que há feudalismo no Brasil. Então, o que vai acontecer? Essa discordância dele vai se fundamentar na ideia de que o Brasil, quando Portugal veio
para colonizar essas terras, ele já inseria o Brasil nas relações comerciais que depois se tornariam capitalistas, né? Então o sistema comercial ali do mercantilismo, que era o que estava acontecendo quando Portugal veio para cá com seus homens, né, para, enfim, fazer as suas explorações aqui, o que ele trouxe foi o sistema comercial e não trouxe o feudalismo. Então, para o Otávio Brandão, era o feudalismo que havia. Para o Caio Prado Júnior, que é o que eu estou falando aqui agora, não vai haver. Né? Ele não acredita que as relações que foram acontecidas aqui no Brasil, né, como a relação dos meeiros, dos terceiros, lembrando lá que os meeiros eram aqueles que ficavam com a posse da terra, mas em troca tinham que pagar ali metade da produção para os donos da terra, né, os proprietários realmente, e os terceiros eram um terço da terra, um terço da produção que eles tinham que, enfim, acabar ficando apenas para si. Então, esse tipo de relações eram relações que, para o Caio Prado Júnior, estavam dentro do sistema comercial que Portugal trouxe para cá, e não como o Otávio Brandão pensava ali, que era uma questão de sobrevivência do feudalismo, né? Então, para o Caio Prado Júnior, não há essa convivência aí entre esses sistemas. O que ele vai dizer ali é que existe, por exemplo, a questão ali das pequenas propriedades, existe, por exemplo, assim, a povoação, o povoamento do interior, né? Só que o Caio Prado Júnior não vai ver com bons olhos, né? Porque para ele, como ele está pensando ali numa questão da criação de um sistema nacional, que seria necessário para que o Brasil se desenvolvesse como país capitalista, né? Enfim, que aí podia um dia caminhar para o socialismo, ele não vê, né, com bons olhos essas relações que aconteciam aí no campo. Não que o Otávio Brandão também visse com bons olhos, mas é que na questão ali dos habitantes do interior, Caio Prado Júnior não via ali com muita questão ali de enxergar um progresso, né? Não havia progresso ali na visão dele, né? Isso aí vai ficar claro nos livros dele. Bom, pessoal, então os dois vão acabar fazendo muita influência aí, né? O Caio Prado Júnior, por exemplo, ainda tem uma ideia que, também para contestar essa ideia de que havia feudalismo no Brasil, é que ele vai dizer, olha, lá na Europa, os nobres tinham apego com a terra, né? Aqui no Brasil, a burguesia não tem esse apego. Então, lá nos anos 20, anos 30, quando a burguesia começa a perceber que pode investir em fábricas, né, nas cidades, ela vende as terras para fazer isso, né? Então, é o que ele vai usar para discordar. Os dois vão ter muita influência no debate posterior. Então, nós vamos ter seguidores aí dessa ideia do Otávio Brandão, que vão ser em menor número. A maior parte dos seguidores aí vão seguir as ideias do Caio Prado Júnior mesmo, né? Então, assim, vai ficar consagrado na academia brasileira essa ideia, né, de que não há feudalismo no Brasil, mas não que haja unanimidade, né? Porque até hoje ainda há escritores que ainda seguem mais essa ideia do Otávio Brandão, que defende uma ideia de convivência, né, de que há uma convivência entre várias formas de produção, vários sistemas aí que convivem entre si, né, em realidades aí dentro do capitalismo, né, sendo o sistema dominante, né, com a convivência entre vários sistemas. Aqui também o Caio Prado Júnior foi membro do PCB, né, mas ele discordava ali de muitas ideias dentro do partido. Então, em 1966, ele fez o seu livro célebre, né, que é A Revolução Brasileira, que foi bastante polêmico na época, mas onde ele criticava de uma vez por todas essas ideias, né? Então, esse foi o Caio Prado Júnior. Para falar aqui, basicamente era isso. Na próxima aula a gente vai continuar. Então, até mais, obrigado, e é isso.